A paz do Senhor a todos os irmãos, sou teu irmão presbítero Jonatas e hoje, como combinado, vim aqui para poder estar contribuindo com os irmãos com uma pequena parcela aqui de conhecimento a respeito desse texto, desse tema a qual nós estamos estudando, a supremacia das Escrituras. Hoje, aí, iniciando a primeira lição, cujo tema é a autoridade da Bíblia. Então eu vou tomar apenas como base os tópicos. Vou fazer um pequeno comentário em cada tópico, e para que esse vídeo não fique comprido, porque é apenas uma parcela, é algo que mais marcou, algo que merece mais destaque, que eu creio que merece mais destaque, eu vou estar passando para os irmãos. Amém? Deus abençoe a todos. E o primeiro ponto que nós iremos falar aqui, nosso textuário vai dizer: bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Salmo 119, 1. A verdade prática vai dizer: a Bíblia Sagrada é a autoridade final da nossa regra de fé e prática. E o nosso primeiro ponto: a origem da Bíblia e a revelação divina. A origem da Bíblia e a revelação divina. A origem da Bíblia, a Bíblia tem a sua origem em Deus. 2 Timóteo 3,16 vai dizer: toda a escritura é divinamente inspirada. Toda a escritura é divinamente inspirada. Inspiração é sopro que vem de dentro. Então nós sabemos que temos o conhecimento que o Espírito Santo, ele habita em todo aquele que recebe a ele como Salvador. E fazendo essa menção nesse ponto, relacionando esses dois pensamentos, muito claro na Bíblia, na Escritura, deixa bem claro que esse sopro que vem de dentro é do próprio Deus ao coração do profeta, daquele que está, que toma a palavra. Então nós somos apenas reprodutores desse sopro de Deus dentro de nós. E é esse sopro de Deus, é essa palavra divina de Deus que nós apenas reproduzimos como vaso que somos. Esse azeite que nós derramamos de dentro de nós, essa preciosidade, esse conhecimento que nós derramamos, como diz Paulo, que somos apenas, temos tesouros em vaso de barro. Esse tesouro da verdade que nós derramamos, irmãos, é a verdade de Deus, a palavra de Deus. É o que o mundo precisa. É o que muda as pessoas, é o que tem poder, é essa palavra. 2 Pedro 1, 20 e 21 vai dizer que a Escritura não é de particular interpretação. Essa questão de vertentes, igual pessoas, uns têm uma vertente diferente, outros têm outra. Uma coisa precisa ser muito clara: a interpretação da Bíblia, ela é única. A interpretação, a Bíblia ela só tem um sentido, só tem uma interpretação. Isso aqui nós precisamos analisar muito bem. Ela nunca vai ter várias interpretações, ela tem uma só. O que tem em abundância muitas das vezes são as aplicações. O texto ele é aplicado de diversas formas, e isso geralmente Deus trata de fazer, trazendo através de revelações, através no momento que nós abrimos a palavra ali, um texto que nós já estamos acostumados a lidar com ele de uma forma, Deus vai e traz algo diferente, uma aplicação diferente. Isso é natural da Bíblia, é uma revelação especial da parte de Deus, na Bíblia. Mas interpretação, várias interpretações, Deus não tem nada a ver com isso, Tanto que quando temos uma interpretação diferente, geralmente aquela que foge mais é a famosa heresia, quando o homem está criando uma doutrina, quando ele tira de contexto para poder usar do jeito que ele acredita ser a verdade. Então, a palavra de Deus ela é única. E tudo nós precisamos sempre analisar o contexto cultural, precisamos analisar o contexto para quem foi escrito o texto, por que foi escrito o texto. Nós vamos entender pela cultura a dificuldade do momento, Tudo analisando o contexto. Por isso que é necessário analisar o contexto para saber disso tudo, Então não é de particular interpretação, mas ele vai dizer: mas homens santos de Deus
inspirados por Deus, registraram a palavra, registraram a escritura. Então por isso ela pode ser atestada, comprovada a sua autenticidade como verdade. Em João 20, 30, 31 vai dizer que os feitos de João 20, 30, 31 fala que os feitos de Cristo foram registrados, mesmo que de forma reduzida, como diz Lucas, para que por meio deles nos fosse revelado o nosso Senhor. Então a Bíblia ela trata de revelar a pessoa de Cristo. Ele é o centro da Bíblia. Se tirar o Cristo do centro da Bíblia, a Bíblia toda perde o sentido, porque de Gênesis a Apocalipse nós vemos como que setas indicando, nós vemos Gênesis apontando para frente, para Cristo, o Cristo que viria, e nós vemos Apocalipse, o Novo Testamento indicando o Cristo que chegou, o Cristo que veio, o Cristo que morreu, o Cristo que ressuscitou, né? E o Cristo que virá. Então são revelações maravilhosas, são revelações que nos traz esperança e que nos mantém alicerçado na fé. Romanos 15, 4 vai dizer tudo sobre a origem da Bíblia, por que ela foi escrita. Romanos 15, 4 vai dizer que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Tudo que foi escrito no passado, pelos antigos, foi para o nosso ensino, para que nós não errássemos também. Tem uma referência também de Paulo em Coríntios, onde ele vai dizer isso, que ele discorrendo sobre a desobediência do povo, vai falar que isso tudo foi escrito, foi registrado para que nós não cometêssemos o mesmo erro do povo de Deus no deserto. Amém? Então, e Apocalipse, para finalizar, vai dizer que Deus ele revela ao seu povo a sua vontade. E vai dizer, bem-aventurado, felizes são os que leem, mas não apenas lê, os que ouvem. E não apenas os que ouvem, o ouvir aqui no Novo Testamento, em grego, ele é traduzido muitas das vezes como obedecer. Tá? Muitas vezes Jesus disse, ouvi isso, ele está querendo dizer obedecer isso, e o contexto comprova que isso, na verdade, não é um pedido para que ouvisse, mas que obedecesse. Que muitos ouviam, mas não obedeciam, e para Deus não vale. Tem que obedecer, porque obedecer vale muito mais do que apenas ouvir, emprestar os ouvidos. Então aqui ele vai dizer em Apocalipse, felizes os que lêem, os que ouvem e os que guardam. Porque os que guardam podem dizer como Davi, Senhor, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então nós não pecamos quando a palavra está guardada no nosso coração. Aqueles que ouvem apenas, mas depois lançam em terra, depois ouvem, mas daqui a pouco vai lá, sacode tudo que ouviu, deixa escapar, deixa ir embora, não registra nada. Não vale. Todas essas verdades que entrou, do mesmo jeito que entrou, saiu, no momento emocionou, no momento gerou ali uma certa comoção, mas não gerou mudança, porque a pessoa não tratou de guardar. Uma coisa é você guardar, uma coisa é você ouvir, você refletir. Quando você reflete sobre algo, quando você trata de dar um destaque àquilo que você está ouvindo, aquilo que você está aprendendo, você começa a praticar. Quando você pratica, você começa a tornar o que você ouviu como um estilo de vida. Isso é guardar a palavra. E quando você guarda a palavra, você não peca contra Deus, você se livra de muitas tentações que o inimigo muitas das vezes nos induz. Então, por essa razão, nossa vida deve estar pautada na Bíblia, de forma a nos movermos, existirmos e respirarmos para cumprir a sua vontade, a vontade de Deus contida na sua palavra. Da mesma forma, uma igreja sem a regência da palavra perde até a característica de igreja. Como diz Mateus 16, quando Jesus pergunta, quem diz os homens que eu sou? E ali Pedro toma a palavra e fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus ali elogia Pedro e fala, Pedro, você é um bem-aventurado, porque isso não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi meu Pai que está no céu. E ele vai falar assim, não é sobre Pedro, ele vai falar sobre essa revelação que você acabou de trazer, que eu sou o Cristo, sobre essa pedra, eu, Cristo, que você acabou de trazer, sobre essa pedra, a pedra de esquina, a pedra angular.
eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então a igreja que está sobre a pedra angular, a pedra principal de esquina chamada Cristo, como fundamento a palavra, ela não vai cair de forma alguma. Avançando mais um pouco. Segundo tópico, evidências da autenticidade da Bíblia. Evidências da autenticidade da Bíblia. O que é o que comprova a Bíblia como verdade? Nós temos alguns textos, temos textos externos e textos internos. Tá? Primeiro vamos focar nos internos para depois para o externo, de forma bem objetiva. Tá? Nós vamos pontuar aqui as evidências da autenticidade da Bíblia. O que mostra que ela é verdade, o que pode comprovar que ela é algo que de fato é verdadeiro, que podemos se apoiar. Primeiro, unidade e consistência, de acordo com o autor da revista, e é uma realidade. Unidade e consistência. Nós percebemos pela harmonia, pela compatibilidade, a coerência, a lógica, a estabilidade, a perseverança e a persistência dos assuntos, dos temas. Muitos textos que Davi levantou lá atrás foram sustentados por Cristo aqui. Muitas coisas que nós vemos no Antigo Testamento depois é comprovada por Cristo. Por exemplo, quando Adão fala, quando Moisés registra o momento que Adão, ele fala, essa é corpo do meu corpo, sangue do meu sangue. Ele vai dizer, será chamada Eva. Tal. Quando ele dá nome, ele registra esse momento, né, do casamento. E Jesus lá no Novo Testamento, diante dos fariseus, ele pega e reafirma essa verdade. Falar, quando você casa, ele vai dizer que você faz corpo com uma pessoa, que você não é mais dois, é um só, é uma só carne. Ele vai repetir aquilo que Adão falou lá atrás. Então, e não só ele, nós vemos depois Paulo reafirmando, né? Por isso que se forma doutrinas, quando vem algo é falado não apenas uma vez, mas é atestado diversas vezes, se forma as doutrinas. Tá? Então a unidade, porque são muitas pessoas falando a mesma coisa em tempos diferentes. Tá? São aproximadamente aí 40 autores. Desde o Antigo Testamento até o Novo. São autores diferentes falando a mesma coisa. Né? Então nós percebemos que é algo sobrenatural. Hoje, se você deseja aí elaborar um livro com autores diferentes, ou autores autores diferentes, né, com 2, 3 autores, você precisa sentar numa mesa e colocar os pingos no i, né, colocar os pensamentos no i, o objetivo do livro, etc. Mas como que um livro como a Bíblia, como que um livro como a Bíblia, uma enciclopédia como a Bíblia, com tantos autores diferentes, em épocas diferentes, falam a mesma língua sem nunca ter sentado na mesa para conversar, para dialogar, para objetivar aquilo que eles vão escrever. E nós percebemos que é algo que não pode ter outra explicação. É um impulso, na realidade, do Espírito Santo. Se não fosse impulsionado pelo Espírito Santo, essa mesma Bíblia, os autores se contrariariam, faltou a palavra, eles se contrariariam, né, mas eles não se contradizem, eles vêm atestando e reafirmando o que o outro diz também. Então, avançando mais um pouco. Então, apesar de todas essas implicações, o contexto bíblico mantém sua harmonia, sem qualquer contradição, sem qualquer discrepância. A ação do Espírito Santo. A autenticidade da Bíblia não se consiste apenas na
escrita, mas também na ajuda do Espírito Santo. O Espírito Santo, o autor, quando se lê. Quando nós lemos a Bíblia, nós sabemos, nós temos a ajuda do autor, do Espírito Santo do nosso lado. Diferente de qualquer livro que você pega de um autor famoso que você conhece, você não tem condição, às vezes, de se aproximar desse autor. Você não tem condição, porque é famoso, né? Uma hora está aqui, outra hora está lá em outro país, e outra, quando esse autor se aproxima de nós, vem à nossa cidade, mesmo assim é uma dificuldade para se aproximar desse autor. Mas não, a Bíblia você abre ela no seu quarto, você abre ela no seu banheiro, onde você estiver, e o autor está do seu lado. Então, isso é a ação do Espírito Santo. Ele traz a nós a palavra, muitas das vezes, sem a Bíblia na mão, mas mesmo que quando nós lemos a palavra, né, em um determinado momento que nós estamos precisando, o Espírito Santo vem e traz à nossa memória, traz ao nosso coração a inspiração, traz a palavra, e isso traz conforto, traz refrigério para a nossa alma. Então a palavra de Deus confronta-nos e traz mudança para a nossa vida. Isso aqui é a ação do Espírito Santo em nós. Ninguém, quando ouve a palavra de Deus, pode permanecer indiferente a ela. Alguma atitude tem que ser tomada. Terceiro, agora, C, profecias de eventos futuros. A veracidade da Bíblia é atestada através do cumprimento das profecias, as quais anos antes proferidas e após anos se cumprindo. Nós percebemos isso no nascimento de Jesus, o qual foi profetizado por Isaías aproximadamente 700 anos antes de Cristo. No capítulo 7 de Isaías, versículo 14, vai falar que ele nasceria de uma virgem. Então nós percebemos, algo que foi profetizado há 700 anos atrás. E sem contar de Gênesis 3,15, vai dizer que da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente, uma referência a Cristo. Então, de Isaías até Cristo, é muito mais tempo, é mais de um milênio, até Cristo, então, que já havia sido profetizado o nascimento de Cristo. Mas temos também o nascimento acerca da onde ele foi sepultado, como ele foi sepultado, que estava também profetizado, a morte de Cristo na cruz, Salmos 22:16, Isaías 53. E temos a ressurreição em Salmo 16:10, e também temos 24, que é o momento onde ele chega no céu e é recebido ali pelos anjos, que é o Salmos conhecido como os Salmos da ressurreição, que é onde Cristo chega e os anjos falam: levantai ó porta as vossas cabeças e entrará o Rei da Glória. E os anjos de dentro perguntam: mas quem é esse Rei da Glória? E o anjo de fora responde: esse é o Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. E é uma referência direta a Cristo voltando triunfante da sua missão na Terra. Evidências externas, para finalizar: a permanência e até a sobrevivência, a conservação da Bíblia como sagrada se dá pela sua subsistência, mesmo diante a tamanha oposição. A Bíblia, nós sabemos que houve muita oposição para que essa Bíblia estivesse em nossas mãos. Nós sabemos das oposições que tiveram. Teve pessoas que... Teve um homem muito famoso, me falhou agora o nome, fugiu da minha mente agora o nome dessa pessoa, mas ele falou que a Bíblia deixaria de existir se dependesse dele. E a história diz que a casa esse homem morreu, dado um tempo esse homem morreu, e a casa dele se tornou uma biblioteca, a maior biblioteca ali de bíblias, de livros teológicos, onde virou a casa dele. Então nós percebemos que se opor à Bíblia
é a pior alternativa. Todos os ateus, todos aqueles que, os, os da teologia reversa, que pregam, que despregam a Bíblia, que contradizem a Bíblia, todos esses homens. Isso é uma coisa que nós podemos ter a certeza, que toda essa oposição está com o tempo contado. Está com o tempo contado, não vai de forma alguma anular aquilo que é uma verdade tão poderosa como a Bíblia. Não anula. Como já tentaram anular há tanto tempo homens poderosos e não tiveram êxito nessa missão. Mas, infelizmente, acabaram aí tendo um final muito ruim por se opor à palavra de Deus. E para finalizar aqui, e também temos como evidência externa, podemos citar aqui, nós temos o livro. Você pega o livro de história, você vai encontrar lá muitas vezes a menção antes de Cristo, depois de Cristo. Nós estudando matemática, uma professora uma vez citou de um professor que tinha inventado uma conta que viveu antes de Cristo. A gente vai acreditar em um professor e não vai acreditar de Cristo que vem depois. Acreditar em um professor que veio antes e não vai acreditar em Cristo. Então, amém, irmãos? Esse era os pontos que eu gostaria de estar comentando com os irmãos aqui. Tá bom? E a mensagem da Bíblia, a mensagem central que nós sabemos, é a mensagem da cruz, é a mensagem do Cristo ressurreto. A Bíblia mostra o porquê de nós termos que recorrer a Deus. A Bíblia mostra sobre a nossa separação, o motivo da nossa separação de Deus. A Bíblia não mostra apenas a enfermidade, mas mostra também a solução, que Deus deu a solução para o nosso problema. Então, a Bíblia é algo muito objetivo e nós teremos um trimestre muito rico, eu tenho certeza. Deus ele vai nos ajudar a compreender melhor as Sagradas Escrituras. Tá? Eu agradeço a todos que assistiram esse vídeo. Que Deus em Cristo abençoe você e a sua família e dê aí um ano abençoado. A paz do Senhor a todos.